Quando aceitei aquele trabalho como pedreiro em um rancho esquecido nas montanhas, não imaginava que aquele espaço, aparentemente seguro, guardava segredos que poderiam me consumir. A solidão que se desenrolava em cada canto abandonado me envolvia como uma neblina pesada. Sentia cada sombra me olhar, cada estrondo distante fazer meu coração acelerar. Era na quietude da noite, enquanto o vento uivava como um lamento, que percebi que não estava sozinho, que algo se aproximava. Foi então que a velha apareceu, deslizando pelas sombras, com seu olhar profundo e enigmático. Trouxe um jantar simples e, ao servir, me fez um aviso que ecoou nas paredes do rancho. Cuidado com o dia 13 de abril. O que há de vir não deve ser desafiado. Suas palavras cortaram o ar como um fio afiado, e enquanto ela contava sua infância marcada por um ser maligno, uma criatura que caminhava em 2 pés e se disfarçava de cavalo, percebi que eu estava prestes a ser puxado para dentro daquela narrativa aterradora. À medida que os dias avançavam, os sussurros de desaparecimentos de crianças e sacrifícios de animais começaram a perpassar as conversas dos habitantes locais, e a atmosfera carregava um peso que me sufocava. Num golpe de destino aterrorizante, tudo culminou em uma noite de horror, onde a velha revelava ser a própria bruxa que atormentava a região, trazendo à tona o horror de seu passado, repleto de amor e sacrifício. E assim, quando o caos se instalou e a verdade da bruxa selou meu destino, eu entendi que, às vezes, o que você teme não está lá fora, mas dentro de você, e que os grilhões da escuridão nunca se quebrarão verdadeiramente. Ela apareceu na porta, envolta em um manto escuro que parecia absorver a luz ao seu redor, trazendo consigo o aroma de um ensopado desconhecido. A velha mulher não era apenas uma visitante, era um aviso encarnado, uma sombra do passado que havia cruzado meu caminho em um momento fatídico. Ao se aproximar, seu olhar profundo penetrava em minha alma, como se conhecesse cada um de meus medos. Cuidado com o próximo mês, jovem. Ela murmurou com uma voz rouca e arrastada. No dia 13 de abril, o que foi esquecido voltará a reclamar sua presa. Muitas vezes, aqueles que ignoram as advertências são os que pagam o preço mais alto. Suas palavras ressoaram como um sino de alerta no fundo da minha mente, mas a fome e o cansaço tornaram-me cético. Enquanto ela preparava a refeição, não pude deixar de notar os gestos precisos de suas mãos enrugadas, que pareciam dançar em um ritual silencioso. O silêncio na sala era palpável, e cada vez que um trovão retumbava ao longe, eu sentia a tensão crescer. A comida estava deliciosa, mas um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que o olhar dela se fixava em mim de maneira intensa, como se cada colherada me ligasse a algo que eu ainda não compreendia. A velha mulher era, sem dúvida, uma emissária de um aviso. A atmosfera estava carregada de um presságio que eu não conseguia ignorar. Com um olhar distante e nostálgico, a velha mulher começou a relatar uma lembrança que a assombrava desde a infância. Suas palavras flutuavam entre nós como uma brisa gélida que trazia à tona os fantasmas de seu passado, e cada sílaba parecia carregada de dor e temor. Ela falava de uma noite fatídica, em que sua inocência foi brutalmente arrancada por uma criatura que ela descreveu como um cavalo em pé, mas dotado de uma presença malévola que desafiava as leis da natureza. A mãe da velha, uma mulher forte e destemida, sempre advertia sobre os perigos que rondavam a região, especialmente em noites de lua cheia. A criança, no entanto, embriagada pela curiosidade, decidiu ignorar as advertências. O que deveria ser uma simples brincadeira se transformou em um pesadelo quando a criança avistou a figura sinistra se aproximando, com olhos vermelhos como brasas que se fixaram nela. A seriedade daquela entidade era capaz de congelar o sangue,
e cada trote ressoava como um chamado para o abismo. Enquanto a velha narrava cada detalhe, o clima no rancho parecia mudar. As sombras dançavam nas paredes e o vento uivava de maneira agourenta. Sua mãe, desesperada para proteger a filha daquela força obscura, enfrentou a criatura, mas o preço de sua coragem foi alto. Ao lembrar-se da cena, o sofrimento da velha transparecia, e pude sentir a presença daquela entidade maligna ainda pairando no ar, como um eco das trevas que nunca se afastariam. Era evidente que os traumas do passado a marcavam de maneira indelével, e mesmo agora, a única proteção que restava era o aviso que ela trazia. Um aviso que carregava o peso de uma tragédia que poderia se repetir. A velha mulher deixou escapar um suspiro profundo, e seus olhos se encheram de lágrimas enquanto recordava o ato desesperado de sua mãe. O amor maternal a levou a um ponto de não retorno, levando-a a fazer escolhas sombrias em uma tentativa de salvar a filha de uma força que parecia querer devorá-las. Ela contou como, em uma noite iluminada apenas pela luz da lua, sua mãe buscou uma maneira de confrontar a criatura que as atormentava, um ser que havia se avançado nas brumas da escuridão e estava determinado a fulminar sua família. Com a bravura de uma leoa, sua mãe decidiu sacrificar sua própria liberdade em troca da segurança da filha. Em um ritual antigo e esquecido, ela ofereceu aquilo que tinha de mais precioso, sua própria essência, seu espírito. Essa decisão, no entanto, não veio sem suas consequências. A velha mulher falou do momento em que sua mãe, agora marcada pela escolha, foi tragada para uma dimensão de tormento, onde os sussurros da dor ecoavam eternamente, enquanto a criança, exposta ao vazio deixado pela ausência, sentia a sombra da culpa a envolver. O desespero da mãe não foi em vão, mas o preço pago foi trágico e impiedoso. A velha afirmou que, embora tivesse vivido, a marca da perda nunca se apagaria. E mesmo agora, em cada dia que passava, o peso da ausência de sua mãe lhe lembra que a escuridão sempre cobiçava o que havia sido mais puro. A história da mãe que deu tudo por amor era a própria essência do sacrifício. Um lembrete sombrio de que, em uma luta contra o mal, a linha entre proteção e ruína é angustiante e frequentemente insustentável. Anos se passaram desde que a velha mulher deixara o rancho, mas a escuridão nunca realmente partiu. Novos inquilinos, atraídos pela tranquilidade aparente daquele local isolado, logo começaram a experimentar fenômenos inexplicáveis que pareciam emergir das entranhas furtivas do rancho. Os primeiros sinais eram sutis. Portas que se fechavam sozinhas, sussurros indistintos que flutuavam com o vento e sombras que dançavam de maneira inquietante nas paredes, como se a própria estrutura estivesse viva, respirando um mal há muito reprimido. A sensação de desconforto crescia dia após dia, à medida que os residentes se viam forçados a lidar com fenômenos que desafiavam a lógica. Móveis eram deslocados sem explicação, e os sonhos se tornaram pesadelos, preenchidos com imagens de um cavalo se erguendo nas sombras. A presença da criatura, que uma vez atormentara a infância da velha mulher, parecia ter encontrado um novo lar naqueles novos habitantes, que com sua ingenuidade desconheciam o legado sombrio que aquele rancho carregava. Com cada noite que passava, um pânico silencioso começava a apertar o peito daqueles que ousaram se instalar ali. Sussurros pelos corredores se tornaram gritos descontrolados, e os habitantes se viam buscando respostas para o que já estava destinado a acontecer. A malícia que havia sido enterrada no passado estava voltando à superfície, revivendo as memórias de dor e sacrifício que moldaram a história daquele lugar. Como se as almas que ali residiam, tanto as do bem quanto do mal, fossem atraídas por um ciclo interminável de terror,
preparando o cenário para a tragédia que se avizinhava. Os sussurros da condenação começaram a varrer a comunidade, levando consigo a sanidade e a paz dos moradores. Relatos de crianças desaparecidas e sacrifícios de animais rapidamente se espalharam, impregnando o ar com um pavor palpável. À medida que as noites se tornavam mais escuras e o luar ocultava-se por trás das nuvens, o medo se intensificava, enraizando-se no coração de cada usuário do sangrento cotidiano daquela vila. Os moradores começaram a se olhar desconfiados, cada um sentindo que o perigo estava mais perto do que se atreviam a admitir. As histórias sobre a velha mulher e a maldição do rancho eram recontadas nos lares, transformadas em advertências que ecoavam entre as paredes. Histórias que falavam de vozes que chamavam as crianças pelo nome, seduzindo-as para a floresta, e de rituais obscuros que eram realizados sob o véu da noite para apaziguar as entidades malignas que uma vez ficaram adormecidas. O pânico se instalou de tal forma que reuniões de emergência foram convocadas. Os aldeões clamavam por explicações e soluções, enquanto alguns sugeriam que a única forma de parar os horrores era desenterrar o passado e enfrentar a verdade que muitos prefeririam ignorar. Mas à medida que a escuridão se aprofundava, mais claro se tornava que a sombra do rancho e suas antigas assombrações não apenas observavam. Eles se alimentavam do medo, fazendo ecoar a triste melodia dos que haviam partido e dos que, sem saber, poderiam ser a próxima presa. O rancho, que um dia foi um espaço de inocência e trabalho árduo, transformou-se em um epítome de terror, onde as trevas ganhavam vida e a esperança se esvaía como o canto dos pássaros ao amanhecer. Com o aumento das manifestações sobrenaturais e as crianças sumindo em meio ao desespero, um sacerdote, movido por um intenso desejo de ajudar e aliviar as almas em sofrimento, decidiu romper o silêncio que recobria a vila e se aprofundar na escuridão que ameaçava devorá-los. Ele chegou ao rancho, com a batina que parecia absorver a própria luz, determinando-se a enfrentar o mal que ali se instalara. Com cada passo que dava, sentia o peso das preces falhas que ecoavam em sua mente, lembrando-o de que ele não estava diante de uma simples crise, mas de uma luta titânica contra forças que há muito ultrapassavam a compreensão humana. A tensão na atmosfera era palpável, e ele sabia que a linha entre fé e desespero era muito tênue. O sacerdote começou a reunir os moradores, capturando suas histórias e temores, e propôs um ritual de proteção, uma tentativa de purificar o rancho e banir a maldição que ali residia. O plano envolvia coragem e união, mas o medo que havia se infiltrado nas almas dos aldeões tornava a aceitação da ajuda quase impossível. Mesmo assim, com seu coração ardendo de compaixão, o sacerdote se preparava, ciente de que essa era a única chance de confrontar os terrores que o rancho havia conhecido, esperando que, na face do terror, a fé pudesse prevalecer. A velha mulher, marcada pelo peso do seu passado e pela dor da perda, finalmente revelou o segredo mais profundo que carregava dentro de si. Com a voz trêmula, mas firme, ela confessou que a bruxa que atormentava a região e espalhava o caos entre os habitantes era, na verdade, sua própria mãe. A revelação caiu sobre nós como uma bomba, fragmentando a percepção de que o mal era algo distante, exterior, e transformando-a em uma realidade que cortava como uma faca. Ela descreveu como, após o sacrifício tragicamente necessário, sua mãe havia sido corrompida, transformada em um ser de escuridão, viajando entre mundos em busca de poder e vingança. A velha explicou que o que era uma vez amor, agora era uma prisão de malícia e desespero,
e que as ações de sua mãe a condenaram a vagar como um espírito atormentado, uma entidade que agora caçava as almas inocentes em um frenesi de fúria. A dor e a culpa eram evidentes em seu tom, e ela implorava por compreensão, como se de alguma forma o perdão pudesse redimir não apenas a si mesma, mas também a figura de sua mãe, que um dia foi a protetora, agora transformada na opressora. As palavras dela reverberavam na sala. A conexão entre amor e mal se tornava cada vez mais entrelaçada, enquanto a verdade chocante era absorvida por aqueles presentes, criando um novo entendimento sobre as feridas que assombravam não só o rancho, mas toda uma comunidade. Uma noite de terror se descortinou sobre o rancho, a presença da escuridão finalmente se revelando em toda a sua glória macabra. Os ventos uivavam como almas perdidas, e o céu se cobriu de nuvens densas, lançando uma sombra opressora sobre o lugar. Foi nessa atmosfera carregada que o sobrenatural se desdobrou em um caos ensurdecedor, como se as paredes da realidade estivessem se despedaçando, permitindo que horrores inimagináveis entrassem no mundo dos vivos. Os moradores foram paralisados pelo pânico, enquanto o rancho se tornava um campo de batalha de forças invisíveis. Os sussurros se tornaram gritos, e o chão começou a tremular sob seus pés, como se a própria terra estivesse se revoltando contra a maldição que a consumia. Entre flashes de luz que cortavam a escuridão, sombras grotescas surgiram, revelando a forma familiar da bruxa. Agora não apenas fragmentos de uma memória, mas uma manifestação horrenda de sua terrível natureza. À medida que o caos se desenrolava, a conexão fatal entre os eventos passados e o presente se tornava cada vez mais clara. A velha mulher, testemunhas de tudo, percebeu que não poderia escapar da herança que lhe fora legada. A maldição criada por sua mãe transcendeu o tempo, e o peso da culpa que pesava sobre ela agora ameaçava consumir também os que a rodeavam. As realidades se fundiam, revelando que o horror não era um mero acaso, mas uma continuidade do amor e do sacrifício, enredados em uma dança de escuridão que os ligava a um destino desde sempre marcado pela fatalidade. No clímax daquela noite aterradora, enquanto as sombras dançavam e os gritos se tornavam um eco distante da realidade, a velha mulher revelou sua verdadeira forma, uma transformação chocante que congelou o sangue nas veias de todos os presentes. O semblante apático, e por vezes triste, deu lugar a uma monstruosidade grotesca, com olhos que brilhavam em um vermelho intenso, e uma pele enrugada que parecia se esticar e distorcer sob a pressão de algo obscuro que se esforçava para emergir dela. A figura que antes era um símbolo de traição e remorso, agora se tornava um verdadeiro emblema de terror. Garras afiadas substituíram os dedos fracos, e uma aura de desespero se irrompeu ao seu redor, como se o próprio ar estivesse envenenado por sua presença. A velha não era apenas uma vítima da situação. Ela era o vetor do mal, uma criadora de pesadelos que, ao se revelar, liberava uma onda de horror digno das histórias contadas à beira da fogueira. Enquanto a transformação se completava, os aldeões se viram paralisados pela incredulidade, confrontando a própria essência do terror que haviam temido por tanto tempo. O que antes parecia ser uma prévia humana era agora uma forma de desespero feita carne, um lembrete de que o que se oculta no âmago das almas pode ser mais aterrorizante do que qualquer criatura que se esgueire na escuridão. Naquele momento, a velha mulher não era mais uma contadora de histórias. Ela se tornara a própria lenda do horror que rondava o rancho, e a revelação de sua verdadeira natureza deixava uma marca indelével de pavor nos corações de quem a testemunhava. A caça pela redenção se tornou inevitável, enquanto o protagonista se via encurralado não apenas pela bruxa, mas pela própria personificação do mal.
O ato de enfrentar a velha mulher em sua nova forma monstruosa exigia mais do que coragem. Exigia uma força interior que ele mal sabia que possuía. Cada passo na direção dela era um conflito entre a compaixão que ele sentia pela mulher que um dia fora e o terror que emanava daquela entidade distorcida que agora ameaçava devorar sua alma. A atmosfera estava pesada com o cheiro de medo e fúria, e conforme o confronto se intensificava, a linha entre luz e escuridão se tornava cada vez mais tênue. O protagonista imaginava a história como um conto simples, mas agora se via submerso em algo muito mais complexo, onde o amor, a perda e o pecado colidiam em um emaranhado de emoções. O duelo entre ele e a bruxa não era apenas físico. Era uma guerra de ideais, uma luta épica pelo controle de sua própria essência. A luz que ainda permanecia em um mundo repleto de trevas. Com cada feitiço lançado e cada grito de desespero que ecoava ao seu redor, ele percebeu que a verdadeira batalha não era contra a bruxa, mas contra o legado de dor que ela trazia. A essência do mal não se alimentava apenas de medo, mas da incapacidade de perdoar e seguir em frente. Neste intenso embate, o protagonista lutava não apenas por sua vida, mas pela possibilidade de redenção para a velha mulher. E quem sabe, até mesmo para a mãe dela, aprisionada em um ciclo de dor e vingança. A tensão atingiu um ponto crítico, e em meio ao caos, a real natureza do amor e do sacrifício se desvelava, revelando a necessidade de luz nas sombras da dor. À medida que a batalha entre o protagonista e a velha bruxa se intensificava, uma nova presença irrompeu na cena, trazendo consigo uma onda de serenidade em meio ao caos. Um mensageiro dos céus, envolto em uma luz radiante e purificadora, desceu para testemunhar a luta que transcendeu o físico, representando o embate feroz entre o bem e o mal que havia assolado aquelas terras por tanto tempo. Com suas asas majestosas e palavras suaves, o mensageiro trouxe uma súplica que ressoou no coração de todos, como um chamado à esperança em meio à desolação. A bruxa, agora em sua forma monstruosa, reagiu à presença celestial com um grunhido de fúria, suas garras se estendendo para dilacerar o que considerava uma afronta. Porém, a luz que emanava do mensageiro parecia repelir as trevas, criando uma barreira que desafiava a malignidade que ela representava. O protagonista, tomando coragem, sentiu que aquela luz não era apenas uma força exterior, mas um reflexo da própria luz que existia nele, uma chama que havia sido acesa pelas experiências de amor e dor ao longo de sua jornada. À medida que o embate se desenrolava, uma dança cósmica de forças opostas iluminava o céu enrugado com relâmpagos de pura energia. O mensageiro entoava palavras que pareciam erguer os caídos e fortalecer os fracos, galvanizando a determinação do protagonista. Era como se as almas perdidas, agora unidas em um clamor coletivo, se erguessem contra a tirania do mal, sobrepondo-se ao desespero com um uníssono de esperança. Naquele momento, as barreiras entre o mundo físico e o espiritual se dissolviam, e o protagonista compreendeu que essa batalha não era apenas por sua própria salvação, mas pela liberação de todas as almas que haviam sido pressionadas pelas correntes da escuridão por tanto tempo. O destino de muitos pendia na balança, e a verdadeira luta pela redenção havia finalmente chegado ao seu ápice. Em meio ao clamor celestial e ao caos que se desenrolava à sua volta, o jovem trabalhador sentiu uma onda de desespero se transformar em fervor. Ele levantou suas mãos em súplica, chamando por uma intervenção divina, enquanto o peso da maldade da bruxa continuava a pressioná-lo. O instante estava carregado de tensão e urgência. Ele precisava acreditar que havia uma presença superior disposta a escutar,
que as correntes que prendiam as almas à escuridão poderiam ser quebradas. Num momento gripado de pura devoção, uma luz intensa irrompeu de seu interior, como se a força da fé e da esperança, acumuladas em sua jornada, ganhassem forma diante dele. O mensageiro, percebendo a mudança na energia, se aproximou, encorajando-o a canalizar a própria luz que habitava em seu coração. Quando finalmente o jovem pronunciou palavras de poder, um eco angelical preencheu o ar, e a força demoníaca que permeava o ambiente começou a hesitar, como se estivesse sendo empurrada para longe pela luz pura que agora emanava dele. Nesse momento de clareza e comunhão com o divino, as correntes da escuridão foram temporariamente sopradas, permitindo que a presença maligna recuasse, envolta em uma luminosidade que parecia derreter suas garras. As almas aprisionadas ao redor, antes ofuscadas pela dor, começaram a se erguer, libertas do peso que carregavam, quase como se dançassem ao sabor de uma brisa renovadora. A batalha estava longe de terminar, mas aquela intervenção divina trouxe um respiro de alívio, um vislumbre da vitória que poderia ser alcançada se a união entre o bem e a fé se mantivesse firme. A luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela dissolução das correntes que haviam aprisionado muitos sob uma sombra antiga. Diante da bruxa, aquela figura distorcida e aterradora, o jovem trabalhador se viu imerso em um mar de emoções conflitantes. O confronto final estava diante dele, e cada fibra de seu ser pulsava entre a compaixão por aquela mulher que já fora uma mãe e o medo visceral que emanava dela em sua forma monstruosa. A luta interna pulsava intensamente dentro dele, enquanto as memórias das histórias que a velha mulher contara dançavam em sua mente, fazendo com que ele questionasse o que realmente significava o perdão e a compreensão. A bruxa, com olhos que agora brilhavam como brasas, parecia perceber seu dilema, e por um instante a fúria em seu olhar vacilou, revelando um vislumbre do ser humano que havia sido consumido pelo mal. Ele sabia que o que essa mulher se tornara não era apenas um resultado das suas escolhas, mas também das tragédias que a moldaram. O peso de sua história e de seus sacrifícios pesava sobre ele, levando-o a reconsiderar se aquela criatura perdida era digna de compaixão ou se sua própria vida e os das pessoas ao seu redor eram mais valiosos do que a busca por redimir uma alma perdida. Cada palavra não pronunciada, cada hesitação em agir, parecia como uma lâmina cortante, testando sua própria moralidade. Teimar em julgar era fácil, mas avançar para um ato de misericórdia em meio ao caos era um desafio maior do que ele imaginara. Naquele chiar de contradição, o jovem trabalhador percebeu que a linha entre o bem e o mal não era tão clara. Era um campo de batalha onde a alma dele também estava em jogo. E assim, enquanto a bruxa se aproximava, as garras se estendendo, ele precisava decidir se iria sucumbir ao medo que desejava ver a bruxa sufocada em sua própria escuridão, ou se teria coragem de estender a mão, na esperança de iluminar mesmo a alma mais perdida. Enquanto a tensão no ar crescia e as sombras dançavam à sua volta, a bruxa finalmente rompeu o silêncio pesado que a cercava, revelando a verdade obscura que havia alimentado sua transformação. Com uma voz trêmula, embargada pela dor e pela perda, ela começou a confessar sua história trágica, uma narrativa entrelaçada com amor e sacrifício, que a levara por um caminho de sombras e desesperança. As palavras escorriam de seus lábios como veneno, mas também como a busca agonizante de uma alma por compreensão e perdão. Ela falou de um tempo em que a luz ainda iluminava suas intenções, quando seu coração pulsava por amor verdadeiro. A bruxa era uma mulher que havia, em sua juventude,
sido uma guardiã da vida e de suas filhas, mas que, ao ver sua própria mãe sacrificar-se em um ritual desesperado para afastar o mal, foi tomada por um profundo desespero. A dor da perda transformou seu amor em uma sede por poder. Um desejo ardente de não apenas proteger, mas também retaliar aqueles que se aproveitavam de sua vulnerabilidade. Assim, o que começara como um ato de proteção se transformou em uma busca implacável e sombria. O aviso da velha mulher tornara-se realidade, e sua mãe, agora corrompida pela escuridão, havia deixado marcas profundas em sua vida. A revelação não apenas mostrava a ligação da bruxa com a dor, mas também a conexão horrenda que fazia com que o mal reverberasse através das gerações. Seu coração estava entrelaçado em um ciclo vicioso de amor e vingança, e em seu desespero, ela havia se despojado de tudo que a tornava humana. Nesse instante de vulnerabilidade, enquanto a verdade a expunha diante do jovem trabalhador, a bruxa esperava que sua confissão pudesse abrir um caminho para a redenção. Mas a pergunta permanecia. Era tarde demais para apagar as cicatrizes que a escuridão havia deixado? À medida que a história se aproximava de seu clímax, uma sensação inquietante começou a invadir o jovem trabalhador. Uma consciência sutil de que o horror que enfrentava não era uma batalha isolada, mas parte de um ciclo eterno que poderia nunca se romper. Mesmo em meio à revelação de verdades sombrias e à possibilidade de salvação, um nome ecoava em sua mente como uma maldição: o nome de sua mãe. Essa conexão familiar o assombrava, lembrando-o de que o passado estava entrelaçado em um presente que se recusava a liberar. Enquanto a bruxa e o mensageiro do céu se enfrentavam em uma disputa titânica, a consciência dessa ligação o envolvia em um manto de ansiedade. Ele percebeu que o legado de dor e sacrifício que a bruxa carregava não era meramente um produto de sua luta, mas uma corrente que se estendia até suas próprias raízes. O mesmo sangue que pulsava em suas veias era o que já havia sido tocado pela escuridão. A ideia de que a maldição poderia se perpetuar nas gerações seguintes o paralisava, fazendo-o questionar a natureza do bem e do mal que habitava em todas as almas. No clímax da batalha, enquanto a luz e as trevas se entrechocavam em um espetáculo apocalíptico, o conhecimento de que o horror poderia não ter um final trouxe um novo peso a cada decisão que ele tomava. A possibilidade de que o mal pudesse ressurgir, que a bruxa se transformasse novamente devido ao sofrimento contínuo, o fazia hesitar. Mesmo quando a possibilidade de redenção pairava no ar, ele se questionava se qualquer ato poderia realmente quebrar a maldição. E assim, como um sino que toca a eternidade, o nome da sua mãe seguia ecoando. Um lembrete torturante de que o ciclo de dor poderia ser interminável, levando-o a imaginar se a luta que travava por justiça poderia se converter rapidamente em um ciclo de novas tragédias.